Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de falar sobre um dos artistas mais importantes dos quadrinhos do século XX, Will Eisner. Bom pessoal, primeiramente eu estou muito feliz em fazer esse vídeo. Eu já fiz um vídeo falando sobre Osamu Tezuka, que é considerado o deus do mangá no Japão. Hoje eu venho falar sobre a lenda dos quadrinhos, Will Eisner. O cara simplesmente revolucionou os quadrinhos, o modo como nós enxergamos quadrinhos, dono de uma arte belíssima e também um exímio contador de histórias. Publicou diversos quadrinhos ao longo da sua vida e também um livro, Will Eisner, Quadrinhos e Arte Sequencial, Princípios e Práticas do Lendário Cartunista. Aqui é uma aula de quadrinhos, traz à tona diversos princípios de como fazer uma história em quadrinho e essas coisas do tipo. Recomendo muito para vocês. Eu utilizei esse livro no meu TCC, então foi um livro assim de bastante ajuda. Se você quiser trabalhar com quadrinhos ou quiser saber um pouco como que funciona esse grande universo que são os quadrinhos, leia esse livro. Todas as informações que eu irei falar nesse vídeo eu retirei deste livro, Will Eisner, Um Sonhador nos Quadrinhos, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Biblioteca Azul e traz todo um contexto da vida do Will Eisner e também das histórias em quadrinhos. Então é um livro muito importante. Eu utilizei também essa obra no meu TCC. Bom, indo para a parte mais importante desse vídeo, William Henry Eisner, mais conhecido como Will Eisner, nasceu no dia 6 de março de 1917 no distrito do Brooklyn, em Nova York. Seus pais eram judeus e imigrantes vindos da Europa e se instalaram nos Estados Unidos em busca de uma vida melhor, que a princípio não veio. Will Eisner herdou o talento artístico do seu pai, pintor paisagista de afrescos, pintura feita em paredes. Devido ao grande período da depressão, mal conseguia emprego e dinheiro para sustentar sua família. Na longa carreira do Will Eisner, o artista passou por todos os aspectos das histórias em quadrinhos, do mais simples ao mais complexo. No tempo que se iniciou na produção de quadrinhos, o Eisner atuou intensamente como fornecedor de material de quadrinhos para uma grande variedade de editoras comerciais dos Estados Unidos, através da S.M. Inger Studios, conhecida também como Eisner Inger Studios, empresa de produção de quadrinhos criada por Will Eisner apenas com 20 anos de idade junto com seu amigo Jerry Inger. Com muito esforço e trabalho, o Eisner alimentou a indústria que ali se iniciava, exercendo um papel de suma importância na disseminação e popularização dos quadrinhos nos Estados Unidos. Mais tarde, nomes como Bob Kane, criador do Batman, Jack Kirby, entre outros artistas, fizeram parte de sua equipe de criação, estabelecendo assim um modelo para vários outros estúdios semelhantes e moldando a sistemática de produção de quadrinhos nos Estados Unidos para as décadas seguintes. Neste período, o estúdio criou dezenas de quadrinhos e, além de fazer a supervisão das histórias, Will Eisner ajudava na criação de personagens como The Flame, Black Hawk, Black Condor, Dollman, Mr. Mystic, Lady Luck e por aí vai. Fato curioso que naquela época, por orientação de um editor, ele criou um personagem que na verdade era a cópia descarada do Superman. Esse personagem se chamava Wonder Man, não fez muito sucesso e acabou tendo cancelamento de forma rápida por conta de brigas judiciais. Em 1940, Will Eisner rompeu a sociedade com seu amigo Jerry Inger. Apesar do estúdio ser um sucesso comercial e financeiro, o Eisner sentiu-se na necessidade de respirar novos ares e não produzir quadrinhos para um público constituído apenas por crianças e adolescentes. Assim tornou-se redator-chefe, desenhista e roteirista da editora Quality Comics. Bom, nesta época, a carreira do Will Eisner alavancou e ele passou a ser considerado um dos artistas mais conhecidos da indústria e também da arte gráfica e sequencial. Também criou uma revista de 16 páginas para um jornal, porém essa revista ela não era publicada nos encartes do jornal, e sim uma revista publicada de forma separada dos periódicos semanais desse jornal. Era uma revista bem interessante porque o artista ele tinha mais liberdade criativa. Ainda em 1940, Will Eisner criou seu personagem mais conhecido e mais famoso, The Spirit. The Spirit era um personagem que na verdade era um super-herói, mas ele fugia um pouco do estereótipo super-herói que nós conhecemos. O personagem não usava colantes, não tinha superpoderes, ele usava um paletó, tinha um chapéu. Ao longo do tempo, Will Eisner produziu centenas de histórias em quadrinhos e ficou conhecido por criar o termo graphic novel, com o famoso Um Contrato com Deus, mas na verdade a palavra já existia, ele apenas apropriou aos quadrinhos. Recentemente a editora Devir publicou aqui no Brasil a versão de luxo de Um Contrato com Deus e outras histórias de cortiço. Will Eisner escreveu histórias reais, lembranças de sua infância em Nova York, os cortiços com escadas de incêndio de ferro fundido,
roupas penduradas em varais, entre prédios e degraus quebrados nas escadarias de entrada, hidrantes e grades do metrô, fileiras infinitas de janelas sujas, crianças brincando nas ruas, etc. Ele retratava tudo isso em seus quadrinhos, todas as lembranças vividas no Bronx e no Brooklyn durante a Grande Depressão, a chegada de imigrantes, o crescimento dos bairros, violência política, enfim. Como Eisner mesmo dizia, a cidade era um grande teatro e ele retratava tudo isso em suas obras. Bom, mas como todo começo tem um fim, Will Eisner veio a falecer em 2005 na Flórida, nos Estados Unidos, vítima de complicações pós-cirurgia feita em seu coração, mas mesmo com a sua morte ele deixou um grande legado que são as suas obras, que são os seus quadrinhos, e a gente consegue encontrar uma história aqui e acolá nas livrarias aqui do Brasil.